Olá, pessoal! Bem-vindo a mais uma videoaula. Iniciaremos a resolução das questões do relatório pedagógico do SARESP da terceira série do ensino médio de 2014. Pause o vídeo a cada exercício e tente resolver antes de ouvir a minha explicação. Nada de calculadora. Lembre-se, no dia da prova você não poderá usá-la. Lápis e papel na mão. Questão 1. Influenza é um tipo de doença respiratória aguda, conhecida popularmente como gripe. Existem vários tipos de vírus causadores de gripe. No caso da gripe A, o vírus responsável pelo processo infeccioso é o H1N1. Esse novo tipo do vírus de gripe é transmitido de maneira direta, de pessoa para pessoa, principalmente por meio da tosse, espirro e de contato com secreções respiratórias das pessoas infectadas. Observe o gráfico que mostra a porcentagem de sinais ou sintomas apresentados pelos indivíduos que tiveram casos confirmados da influenza A. Com base no gráfico, podemos afirmar que: alternativa A, tosse e febre são sintomas mais presentes em indivíduos com vírus H1N1. Então, olhando no gráfico, percebemos que a dispneia e a tosse são os sintomas mais presentes. Então, a alternativa A é falsa. Alternativa B, mialgia, coriza e dor de garganta aparecem com a mesma frequência em indivíduos com H1N1. Olhando no gráfico, percebemos que dor de garganta e coriza possuem a mesma frequência, mas mialgia não. Então, nós temos aqui, olha, alternativa falsa. Alternativa C. Mialgia aparece em 40% dos indivíduos que têm o vírus H1N1. Podemos notar que mialgia no gráfico não atinge os 40%, então aqui também temos uma alternativa falsa. Alternativa D. Somente 50% dos indivíduos com H1N1 apresentam febre. Também percebemos no gráfico que a alternativa é falsa, porque é quase igual a 100%. Alternativa E. A dispneia está presente em todos os indivíduos com o vírus H1N1. Observando o gráfico, percebemos que a dispneia atinge 100%. Portanto, aqui nós temos a alternativa verdadeira. Questão 2. José precisava comprar ração e dar um banho em seu cão. Foi a uma pet shop e deparou-se com a seguinte promoção: 3 banhos para o seu cão mais 2 pacotes de ração é igual a R$ 130. 4 banhos para o seu cão mais 3 pacotes de ração é igual a R$ 180. Qual o valor em reais do banho e da ração, respectivamente? Vamos chamar os banhos de X e os pacotes de ração de Y. Então, aqui nós vamos elaborar um sistema de equações. 3 banhos para o cão, 3x, mais 2 pacotes de ração, 2y. Então, 3x mais 2y é igual a R$ 130. 4 banhos, 4x, mais 3 pacotes de ração, 3y, é igual a R$ 180. Vamos resolver este sistema de equações pelo método da adição. Podemos anular o x ou o y. Eu vou optar pelo y. Para que isto ocorra, eles devem ter valores opostos. Então, para que tenham valores opostos, eu vou multiplicar aqui em cima por 3 e embaixo por negativo 2. Assim, nós teremos, olha, 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 2y, 6y. 3 vezes 130, 390. Negativo 2 vezes 4x, negativo 8x. Negativo 2 vezes 3y, negativo 6y. Negativo 2 vezes 180, negativo 360. Agora, então, podemos anular aqui o 6y com o negativo 6y, porque são opostos. E vamos fazer a soma das duas equações. Então, 9x menos 8x é igual a x. 390 menos 360 é igual a 30. X é igual a 30. Então, qual é o valor do banho? R$ 30. Qual é o valor da ração? Agora eu posso escolher qualquer uma das duas equações
e substituir o valor de x por 30. Vou optar pela primeira equação. Então, olha, 3x, se x é igual a 30, então terei 3 vezes 30 mais 2y igual a 130. 3 vezes 30 é igual a 90, copiamos o restante. Passando 90 para o segundo membro, ele se tornará negativo 90. Então, 2y será igual a 130 menos 90, 40. Agora, 2 vezes quanto é igual a 40? Y é igual, vamos passar o 2 dividindo aqui no segundo membro. E 40 dividido por 2 é igual a 20. Então, o banho custa R$30 e a ração R$20. Alternativa C. Questão 3. Os números de vértices, faces e arestas de um prisma de base pentagonal são, respectivamente, vértice é o encontro das arestas, ou seja, esses cantinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, como aqui embaixo também terá 5, então nós teremos 10 vértices. Faces, temos a face de cima e a de baixo, que são as bases. Nas laterais, se o prisma tem uma base pentagonal, ele terá 5 retângulos nas laterais. Então, olha, os 5 retângulos mais esses 2 pentágonos, que é o de cima e o de baixo, então teremos 7 faces. E as arestas são as linhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se aqui nós temos 5 lados, teremos também 5 arestas aqui nas laterais. Então, nós já temos 10. Mais essas 5 aqui de baixo, totalizando 15. Então, aqui nós temos a alternativa D. Questão 4. O gráfico a seguir representa uma projeção do número de habitantes de um município em N anos. A taxa de crescimento deste município em habitantes por ano foi de... Observando o gráfico, notamos que ocorreu um aumento de 100 mil para 103 mil em 10 anos, ou seja, 3 mil em 10 anos. 3.000 dividido por 10 é igual a 300. Alternativa D. Questão 5. A presença do computador e da internet continua crescendo nos domicílios brasileiros. A proporção de domicílios com computador no país passou de 35% para 45%, enquanto a presença de internet passou de 27% em 2010 para 38% em 2011. Abaixo segue o gráfico que representa as atividades realizadas na internet pelos usuários brasileiros. Com base nos dados apresentados no gráfico, assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Nem todas as atividades realizadas pelos brasileiros na internet aumentaram de 2010 para 2011. É falso, porque já dá para perceber que todas aumentaram. Alternativa B. A moda das atividades realizadas na internet pelos brasileiros em 2011 foi o Twitter. Olha, 2011 está representada no gráfico pela cor cinza e percebemos que a moda, ou seja, o valor que mais apareceu, que teve o crescimento maior, foi na enciclopédia virtual, com 39%. Então, a alternativa B é falsa. Alternativa C. A média aritmética de atividades realizadas pelos brasileiros pela internet em 2011 foi de 60%. Então, vamos calcular aqui, olha, em 2011 tivemos 22%, 23%, 36% e 39%. Somando tudo aqui, nós temos 120. Vamos dividir por 4, porque são 4 atividades, então uma média de 30%. Alternativa falsa. Alternativa D. A média aritmética das atividades realizadas com programa de voz no período 2010 e 2011 foi de 20%. Então, vamos olhar ali no gráfico programas de voz. 17% e 23%. Então, nós teremos aqui 17% mais 23% dividido por 2, ou seja, 40 dividido por 2, que é igual a 20%. Então, essa alternativa é a verdadeira. Alternativa E. O Twitter foi a atividade que mais aumentou do ano de 2010 para 2011.
Observamos que aqui nós temos uma alternativa falsa, porque o aumento maior foi na enciclopédia virtual. Então, nós temos aqui a alternativa D. Questão 6. Observe a seguinte tabela de logaritmos. Baseado nas informações da tabela abaixo, log de 60 será... Então, vamos colocar aqui log de 60. Para encontrarmos o log de 60, devemos fazer a decomposição do número 60 em fatores primos. Porém, você deve ter notado na tabela do lado esquerdo os fatores 1, 2, 3, 6 e 10, e já deve então ter pensado que uma multiplicação que dá 60 é 6 vezes 10. Então, é esta que eu vou utilizar aqui, olha. Log de 60 é igual a log de 6 vezes 10. Temos aqui o logaritmo do produto. Então, iremos utilizar esta propriedade. Assim, log de 6 vezes 10 é o mesmo que log de 6 mais log de 10. Olhando aqui na tabela, temos que log de 6 é igual a 0,77815 e o log de 10 que é igual a 1. Somando, temos que log de 60 é igual a 1,77815. Existem outras decomposições para o número 60. Porém, a forma mais rápida para resolver este exercício seria esta. Então, aqui nós temos a alternativa C. Questão 7. A ilustração a seguir apresenta duas imagens de um quadrado cuja aresta mede 10 centímetros. Na figura 1, o quadrado está inscrito em uma circunferência de raio R. Na figura 2, o mesmo quadrado apresenta uma circunferência de raio R inscrita em seu interior. Note, então, que os quadrados têm a mesma medida. É possível afirmar que os valores dos raios são, respectivamente... Vamos começar colocando aqui, olha. O lado do quadrado mede 10 centímetros. Agora, vamos traçar aqui, então, o raio das circunferências. Começaremos pela figura 2. Se o lado do quadrado mede 10, o raio é a metade do diâmetro, então a metade de 10, que é igual a 5 centímetros. E na figura 1, temos aqui, olha, o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. E se você notar ali, nós temos um triângulo retângulo, cujas medidas dos catetos são iguais a 10. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor do diâmetro. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa é o diâmetro, então d ao quadrado. E os catetos medem 10. Então, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, eu tenho 2 vezes 100. Agora, vamos colocar, então, a d igual a raiz quadrada de 2 vezes 100. A raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, o diâmetro é igual a 10 raiz quadrada de 2. Como estamos procurando o valor do raio, e o raio é a metade do diâmetro, então, nós teremos metade de 10 é 5. Então, 5 raiz quadrada de 2 centímetros. Alternativa C. Questão 8. Sobre a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, é correto afirmar que... Então, nós temos aqui uma função do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. Vamos fazer um estudo deste gráfico. Começaremos por aqui, olha, raízes. O que são raízes da função? São os valores de x, ou seja, onde que esta curva corta o eixo x? No negativo 1 e 3. A função é igual a zero, onde o x é igual a negativo 1 ou x igual a 3. Onde que a função é positiva e onde que ela é negativa? Então, f de x é maior que zero, ou seja, onde que ela é positiva? Aqui, olha. Tá vendo o negativo 1? Então, olha, antes de negativo 1 e aqui, ou seja, depois de 3. Então, a função ela é maior que zero quando? Quando x for menor que negativo 1 ou x maior que 3. Onde que a função é menor que zero? Ou seja, onde que a função é negativa?
entre o negativo 1 e o 3. Ou seja, o x tem que ser maior que negativo 1 e menor que 3. Agora, vamos traçar aqui o eixo de simetria. Ele está passando por x igual a 1. E onde o x é igual a 1, qual é o valor de y? O valor de y é abaixo de negativo 4. Aqui nós vamos colocar que a função é decrescente, né? Olha, ela está descendo até ali no 1, e a partir do 1, ali, a partir da linha que está em verde, ou seja, a partir do eixo de simetria, ela começa a ficar crescente. Então, nós temos a função ela é decrescente para x menor que 1, ou seja, à esquerda do eixo de simetria. E a função é crescente à direita do eixo de simetria, ou seja, para x maior que 1. Olha, então o menor valor ocorre quando x é igual a 1, ou seja, onde o x é igual a 1, o valor de y é o menor valor que tem no gráfico, que está abaixo de negativo 4. Ainda podemos detectar aqui no gráfico a soma das raízes. As raízes são negativo 1 e 3, então a soma é igual a 2. E o produto das raízes, negativo 1 vezes 3, que é igual a negativo 3. Esses valores 2 e negativo 3, olha, eles aparecem aqui na função. A soma é igual a 2, então aqui eu tenho o oposto, negativo 2. E o produto é igual a negativo 3, olha, aqui, que é negativo 3. Então agora, qual é a alternativa correta? Alternativa A, seus valores são negativos para qualquer valor de x? É falso, porque onde que os valores são negativos? Onde que a função é negativa? Entre negativo 1 e 3. Alternativa B, ela é crescente para x maior que 1. Sim, essa é a alternativa correta. Alternativa C, tem somente valores positivos para x maior que 0. É falso, porque a função ela é positiva onde o x é menor que negativo 1 ou maior que 3. A alternativa D é decrescente para x maior que negativo 1 e menor que 3. Também é falso, né? Porque ela é decrescente para x menor que 1. A alternativa E, seu menor valor ocorre quando x é igual a negativo 1. Também é falso, porque o menor valor ocorre, que é onde está aquele círculozinho ali azul no gráfico, ele ocorre quando x é igual a 1. E assim ficamos por aqui. É isso aí, galera. Conto com vocês. Deixe o seu like aí, inscreva-se no meu canal para ficar por dentro das novidades. Até mais!